Boa noite. Mais uma vez podemos nos encontrar, ainda que dessa forma, e meditarmos nas preciosas verdades, nas preciosas palavras de vida do nosso Senhor e Salvador. Podemos nos alimentar, sermos alimentados por esse alimento tão necessário para a nossa vida espiritual, esse alimento que a cada dia rogamos ao Senhor que seja mais sólido, que tenhamos capacidade de sorvê-lo, de nos nutrirmos de uma forma sadia e assim termos forças para combater o bom combate no dia a dia, para que não sejamos crianças, mas que cresçamos na palavra, cresçamos no entendimento, cresçamos em intimidade com nosso Senhor Deus, mais e mais. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos e rogamos ao Senhor que nos dê entendimento, ilumine as nossas mentes, nos dê compreensão, sabedoria, inteligência. Nos ajuda, Senhor, a não só ouvir, amar a Tua palavra e vivê-la no dia a dia com todo o nosso ser, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. O nosso texto de hoje se encontra em Mateus 12, versículo 22 a 37. Mateus 12, versículo 22 a 37. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Eis porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém. Esse texto é um texto onde nós encontramos algumas questões, alguns detalhes um pouco difíceis e complexos. Nós ouvimos muitas palavras sobre o que é mencionado nesse texto, muitos pastores comentando a esse respeito. E são coisas difíceis, podem nos parecer, mas até as coisas difíceis, o Espírito Santo nos concede sabedoria, compreensão, para uma vez compreendendo-as, louvar cada vez mais, engrandecer cada vez mais ao nosso Senhor. Nós vemos isso até de Pedro falando sobre a palavra, né? Quando lia os textos de Paulo e achava assim complicados, difíceis, mas certamente o Senhor nos dá capacidade a cada dia
de ir compreendendo cada vez mais coisas mais complexas no seu ensino, mas sempre o elementar, o básico, nós o temos em nossos corações e nossas mentes. Em primeiro lugar, existe coisa alguma por demais blasfema para os homens endurecidos e preconceituosos dizerem quanto ao cristianismo. Nós não deveríamos nos assustar em ouvir coisas absurdas de pessoas que realmente desprezam o cristianismo, que não creem no nosso Senhor como Salvador de nossas vidas, como o Filho de Deus, como Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, tendo o mesmo poder, honra e glória e majestade. Nós não deveríamos nos assustar desses incrédulos que dizem coisas absurdas realmente, e coisas ilógicas sobre a fé cristã. Dizem exatamente aquilo que os fariseus disseram a respeito do nosso Senhor, tem demônios. E aqui nós ouvimos um absurdo a respeito da pessoa de Cristo, quando esse ali realmente liberta aquele homem que sofria debaixo ali da possessão demoníaca, e o Senhor dá liberdade, dá a alegria de ser liberto, e o Senhor, uma vez liberto daquela opressão, ele é curado também. Ele tinha ali limitações, tinha problemas físicos, e por conta daquele espírito demoníaco que lhe atormentava daquela forma, o Senhor o livra, mas aqueles homens atribuem esse poder, o poder do nosso Senhor, a Beelzebub, o maioral dos demônios, diziam eles. Mas o nosso Senhor pega e fala: como pode o demônio estar combatendo a si próprio? Como pode o reino de Satanás estar dividido, lutando contra si, fazendo proezas contra si mesmo? Então é uma coisa absurda. 2 Timóteo 3, 12 e 15. Ora, todos quanto quereis viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E isso tem acontecido em nossos dias. Nós temos sido perseguidos por desejarmos viver uma vida piedosa, e essas pessoas que têm abominado, rejeitado a palavra de Deus, têm vivido uma vida de mal a pior. Também Mateus 5, 10 a 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Não é novidade que sejamos perseguidos e ouçamos coisas absurdas a respeito da fé cristã. Isso foi desde o princípio. Os profetas e todos os demais, e os profetas que falavam sobre o nosso Senhor e Salvador, uma vez que ele veio, rejeitaram também. Rejeitaram o verdadeiro, rejeitaram aquele que era o cumprimento de todas as promessas, aquele que era o perfeito em todos os sentidos, que falava perfeitamente a vontade de Deus o Pai, que tinha ali a demonstração que o poder estava em suas mãos, realizava prodígios como nenhum outro homem jamais efetuou, assim demonstrando que era realmente o Cristo, o Salvador, aquele que havia sido prometido desde os tempos antigos, dos primeiros momentos, quando Adão e Eva ali pecaram, já fora prometido o nosso Redentor, o nosso Salvador. Se temos a Cristo e uma boa consciência, devemos estar contentes. Falsas acusações não podem nos impedir de forma alguma a nossa entrada no céu. O nosso caráter será mostrado sempre pelo nosso Senhor. E certamente no último dia o nosso Senhor estará demonstrando se, ainda que perseguidos nesse mundo, seremos recebidos de forma alegre no mundo por vir. Aqui passamos dificuldades, somos rejeitados, mas no céu
seremos aceitos pelos preciosos braços do Pai Celestial. Aqui nós podemos ser pobres, mas no porvir seremos ricos de graça, seremos plenamente alegres, cheios de glória no nosso Senhor. Em segundo lugar, reconhecemos por esses versículos que é impossível a neutralidade na religião. Disse Jesus: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Muitos em toda a história da igreja acham que podem viver uma vida mais ou menos, uma vida na igreja, conciliar a fé e o mundo. Poderem viver aí no muro, em cima do muro, um cristão que nem é de fato crente, nem é de fato mundano, acham que existe isso. Mas, na verdade, o estar em cima do muro já é demonstração que essa pessoa é uma pessoa que não está em Cristo. Aquele que está em Cristo está ao seu lado, o ama e tem vivido segundo a sua vontade, tem buscado agradá-lo, tem obedecido às suas palavras de vida, tem se agradado na santidade de vida a cada dia. E assim, muitos acham que, eu já sou uma pessoa boazinha, eu sou uma pessoa que eu sou agradável, eu não sou tão ruim quanto os outros, eu sou uma pessoa moralmente aceitável aos olhos da sociedade, e já está bom. Porém, estão aquém do padrão da fé e conduta que Jesus estabeleceu. O nosso Senhor Jesus não falou que nós poderíamos ser bonzinhos, e isso já seria o suficiente. A palavra de Deus não nos fala isso. Na verdade, nós temos que ser perfeitos. E perfeição é impossível para nós. Na verdade, nós somos justificados em Cristo, que foi perfeito em nosso lugar. Sim. Lucas 8, versículo 11 a 14. Esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esse não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocando com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. Pastor, como é que é isso, né? A gente lê essa parábola do bom semeador e entende que nós percebemos que tem uma fé superficial. Algumas pessoas, nós vemos, têm uma fé emocional, né? Se sentirem alguma coisa, então aquilo ali as move. Tem também muitos que creem pela razão. Não, isso me parece lógico. Mas tanto essa fé de emoção, essa fé de meramente de crer através do que acham que é lógico, ou então serem guiados pela emoção, ou por outras fés. Tem muita fé, a fé até em si mesmo. Aquelas pessoas que acham, não, eu concordo, eu tenho que ser uma pessoa boa mesmo, aí eu vou ser merecedor. Mas a fé na palavra de Deus, a fé na revelação do Senhor, a fé que não há justiça se não for naquele que é o único capaz de justificar, de salvar a todo pecador, que lhe se colocar perante ele e rogar realmente a graça, o seu favor, que de forma alguma podemos, em nossos méritos, em nossas realizações, sermos salvos. Se não for assim, é um caso perdido. Nosso Senhor adverte a todos estes que eles se encontram em uma posição extremamente perigosa, de pessoas que acham que está bom do jeito que está, que não são tão ruins assim. Mas se não for pelo perfeito sacrifício, pelo perfeito Redentor, pelo perfeito Salvador, pelo perfeito Senhor,
os seus filhos, os seus servos, não podem ser salvos. Somos justificados mediante o sangue de Cristo. Somos justificados mediante a sua vida e a sua morte. Ele nos trouxe verdadeira e plena justiça. Ele sofreu tudo o que deveríamos sofrer por conta dos pecados. E nós obtivemos todos os méritos, todo o favor que nós não merecíamos por meio dele. Também nós podemos ler Mateus 6. Aliás, eu não li. Apocalipse 3,16, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, falando daquela questão, nós não podemos, nem estamos lá nem cá. Aqueles que falam, eu sou do mundo mesmo, eu não creio, não temo, não amo. O Senhor fala, não, esse é melhor que ser o frio do que ser o morno. Aquele que pega e acha que pode enganar-se, enganar a Deus, de achar que pode conviver e compactuar dessa vida mais ou menos, é absurdo, é louco, realmente. É uma vida totalmente fora dos padrões do Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Também Mateus 6,24, Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós devemos sempre nos lembrar disso. Tem muitos que têm procurado o melhor caminho, o caminho mais fácil, e nem por isso é o certo. O caminho que a nós nos parece certo, nem sempre é o caminho certo. Na verdade, devemos trilhar o caminho verdadeiro, o caminho que o Senhor nos tem demonstrado em Cristo, o único caminho, a única verdade. Não a nossa verdade, o nosso pensamento, a nossa perspectiva, o nosso sentimento. O nosso coração é enganoso. A nossa mente é falha. A lógica não nos levará à salvação. Somente a palavra de Deus revelada, uma vez iluminados pelo Espírito Santo, as nossas mentes, os nossos corações, poderemos compreender a palavra de Deus como palavra de Deus, e não como um livro qualquer. Uma pessoa que, pela razão, acha que pode ser salva, ela lerá a Bíblia e lerá como um livro qualquer. Mais uma vez, iluminados pelo Espírito Santo, entendemos e compreendemos que a palavra é a palavra de Deus, revelação para nós. Em terceiro lugar, nós temos a excessiva iniquidade dos pecados cometidos contra o conhecimento. E essa é uma conclusão prática que parece fluir naturalmente aqui das palavras do nosso Senhor acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas desprezavam o Senhor, e o Senhor não fazia nada, não condenava com palavras duras ali naquele momento, e certamente os próprios discípulos não compreendiam todas as coisas e somente vieram a compreender depois da ressurreição do nosso Senhor. Os próprios irmãos de Jesus não criam nele como Salvador, mas depois da ressurreição vieram a crer e não compreendiam todas as coisas. Mais uma vez, iluminados pelo Espírito Santo, uma vez que tiveram capacidade de compreender ali a palavra, o que lhes fora dito pelo nosso Senhor, creram ali no Senhor, nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor, então, ele pega e abomina aqueles que estavam desprezando o próprio Espírito Santo, a própria palavra do Espírito Santo, rejeitando aquele que iluminava as mentes, que quebrantava os corações. Hebreus capítulo 4,
não, Hebreus 6, verso 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-os à ignominia. Capítulo 10, verso 26 e 27. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Esses textos nos falam o que foi mencionado. Então, nós pararmos para pensar, aqueles que deveriam ensinar a palavra de Deus estavam torcendo as palavras do Senhor, a revelação, estavam, na verdade, ensinando muitos ali a princípios deles mesmos, e assim estavam ensinando coisas de si mesmos, não a palavra de Deus, mas tradições que foram sendo formuladas no decorrer do tempo, e estavam então, ainda que conhecendo ali a palavra, desprezaram suas verdades, desprezaram sua revelação na pessoa do nosso Senhor Jesus. Eles até abominavam ali e falavam: olha, o que está sendo feito aí é por obra de Beelzebul, é por obra de Satanás. E aquilo, na verdade, era obra de Deus. Era o Espírito Santo ali manifestando realmente nos corações, quebrantando os corações. O Senhor lhes dava então capacidade ali, lhes curava, lhes redimia, lhes trazia toda sorte de bênçãos, mas esses homens desprezavam tudo isso. E era inadmissível. Nós podemos ver em vários momentos a palavra de Deus sendo assim desprezada e os seus. Conheço irmãos em Cristo que em determinado momento questionavam as autoridades eclesiásticas que estavam sobre eles, estavam em determinados, em comunhão em determinados lugares com algumas pessoas, e uma vez que o Espírito Santo iluminou suas mentes, capacitou ali a compreenderem aquelas verdades, buscaram conhecer mais da palavra de Deus e questionaram os seus líderes, uma vez que não tinham como argumentar contra a verdade de Deus, que uma vez demonstrada ali suas falhas, os seus erros, os seus falsos ensinos, só tinham como dizer que eles tinham era o espírito de Satanás, que estavam endemoniados, que tinham o espírito de Judas, e assim ouviram coisas absurdas. Mas o Senhor os conduziu à comunhão com outros que conheciam da verdade. O Espírito Santo lhes deu crescimento cada vez maior na verdade. Muitos são aqueles que, como já mencionamos, nos dirão que, na verdade, praticamos outras obras e adoramos outro que não o Senhor. Mas eles, no dia vindouro, terão que prestar conta de tudo que disseram. O Senhor é aquele que nos tem concedido a graça, a vida nele. Esta é a melhor precaução contra o pecado imperdoável. Nós devemos conhecer a verdade. Uma vez conhecendo a verdade de Deus, que é Cristo, uma vez que conhecemos a Ele de fato como Senhor e Salvador, Ele estará nos dando sabedoria e entendimento acerca de sua palavra. Como foi o caso de Paulo. Paulo, que era Saulo, uma vez ali que entendeu que aquele que estava perseguindo era o próprio Cristo, era o Salvador, que Ele era o Redentor, então ele compreende
as Escrituras Sagradas à luz daquele entendimento que Cristo, que todas as palavras, que toda a Escritura, que todas as palavras que ele tinha, até aquele momento, tinha o Antigo Testamento, apontavam para a pessoa de Cristo. E então compreendeu, então creu, e assim foi iluminada a sua mente, o seu coração, com aquelas preciosas palavras de vida, e pôde permanecer firme no Senhor. Que assim também estejamos permanecendo firmes na verdade do nosso Senhor Deus, nos acautelando de tudo aquilo que seja diferente dessas verdades, que nós não estejamos nos submetendo a outra que não seja a palavra do Senhor. A única regra de fé e prática de nossas vidas deve ser as Sagradas Escrituras. E tudo mais que vem além disso, que tudo mais que seja contrário a essa verdade deve ser desprezado. Em quarto e último lugar, aprendamos sobre a imensa importância do cuidado que devemos ter com as palavras que falamos diariamente. Nosso Senhor nos informa que de toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. E acrescenta: pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Temos de prestar conta, nós devemos tomar muito cuidado, pois prestaremos conta de tudo aquilo não só que fizermos, mas até aquilo que nós falarmos. E nós devemos então, até por esse texto, nos lembrar que realmente somos justificados em Cristo. Se em uma palavra nós pecássemos e por isso fôssemos condenados por todas elas, nós não haveria salvação. Que a palavra de Deus nos requer então perfeita vida, e uma palavra que disséssemos, um pensamento que tivéssemos, que não fosse conveniente, por esse pensamento ou por essa palavra já estaremos condenados. Esse texto nos convence, nos deve convencer que todos somos culpados diante do Senhor e que precisamos então de uma justiça muito superior à nossa. Nós precisamos da justiça de Cristo. Em Filipenses 3, verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão que aqui é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quantas palavras ociosas, tolas, vãs, levianas, frívolas e pecaminosas sem proveito, todos nós dissemos e temos dito, temos falhado, temos pecado. Salmo 10, verso 7, fala dos iníquos. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto, iniquidade. Tiago 3, verso 6, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Eu falei o 6 e estou lendo a partir do 4. Deixa eu ler a partir do 4. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijo vento por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queiram o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gabe de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno. Nós certamente sabemos, temos conhecimento quanto à nossa própria vida. Somos pecadores, somos falhos. Quantas e quantas palavras foram ditas até mesmo quando ainda não tínhamos nos rendido ao Senhor Jesus. E em Cristo nós somos perdoados delas. E quantas nós temos falado, mesmo depois de conhecer ao Senhor, quantas palavras impensadas, quantas palavras que falamos sem o devido cuidado,
palavras que não foram agradáveis, não foram úteis, não foram guiadas antes pelo Espírito Santo, que foram maléficas, e certamente somente no Senhor nós temos perdão. E somente no Senhor nós temos capacidade para que nossa língua seja colocada ali um devido freio, que a nossa vida seja guiada para a honra e glória do Senhor, para que os nossos pensamentos sejam puros, santos, agradáveis. Nós somente no Senhor podemos então termos uma nova vida, uma vida adequada. Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Isso é abominável para o nosso Senhor. Em Provérbios 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, coma do seu fruto. Nós devemos nos mostrar, pois, vigilantes, como em Colossenses nos fala, em Colossenses 4, 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Também Salmo 39, verso 1, ao mestre de canto, Shedutum, Salmo de Davi, diz comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Salmo 141, verso 3. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Tiago 3, verso 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Que tenhamos no Senhor esse cuidado, que roguemos ao Senhor que dirija as nossas vidas, que domine o nosso falar, o nosso pensar, que tudo esteja submisso, subjugado à perfeita vontade do Senhor, que estejamos cheios do Espírito Santo, buscando louvar e bendizer e servir ao Senhor com todo o nosso ser, em todo o tempo, em toda circunstância. Que estejamos preparados cada dia para vivermos uma vida que agrade, que honre, que bendiga ao nosso Deus. Que estejamos sempre colocando todo o nosso ser como um sacrifício agradável ao nosso Senhor. Que tudo seja agradável a Ele. Que estejamos então tendo cuidado de nada fazer, de nada dizer, que não seja algo segundo a palavra nos tem nos ensinado. Que sejamos então cuidadosos em toda a nossa prática de vida, para que não sejamos condenados com o mundo, mas em Cristo, uma vez que somos filhos do Senhor, uma vez que somos servos do Deus vivo, uma vez que somos membros desse corpo maravilhoso, corpo de Cristo, somos família de Deus, devemos nos portar da devida maneira, e assim será demonstrado que não somos crentes superficiais, crentes de aparência, crentes em nós mesmos, crentes em uma suposta boa conduta, crentes na razão, crentes na mera emoção, mas crentes
no Deus vivo, revelado nas Sagradas Escrituras, que em Cristo fomos salvos e por Cristo temos sido dirigidos e por Cristo temos sido sustentados mediante seu Santo Espírito. Que Deus abençoe e os guarde, que Deus nos fortaleça para que vivamos uma vida perfeita, uma vida que agrade ao Senhor mais e mais a cada dia. Até o próximo estudo. Até lá.